Oi, Anne. Boa noite. Tudo bem? Que bom. É sempre bom, né? Quando tá tudo bem e quando não está, que a gente busque fazer ficar, né? Tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. O áudio tá legal? Tá dando pra ouvir bem o que eu falo? Tá, obrigada. Obrigada. Bom, a gente estava marcado para começar às 8, né? Aqui no meu relógio são 8:02. Eu vou iniciar então esse momento harmonizando com uma prece, né? Enquanto isso, dá tempo das pessoas irem entrando. Seria bom se todos pudessem pegar do início, né? Pra gente harmonizar juntos. Mas eu sei que muita gente também vai ter a oportunidade de assistir depois. Então, com essa sintonização, estando todos reunidos com o mesmo propósito, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, estamos aqui nesta noite, em mais esta noite, em busca de que seja uma noite edificante, para falarmos sobre Jesus, para falarmos do bálsamo que é Jesus em nossas vidas, e que cada um que tiver a oportunidade de ouvir, de assistir, de participar deste momento, através do seu livre-arbítrio, possa estar aberto a receber este bálsamo que é Jesus em nossas vidas, a receber a cura para todos os males, os nossos males, cada um na sua individualidade, males grandes, pequenos, cada um na sua dor, nos seus conflitos. Que diante disso estejamos abertos para receber a cura que vem de Jesus. Para receber a cura, estar disposto a encarar a verdade, seguir no caminho que é Jesus. Sempre, sempre em busca da vida, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e todas, todos que estão entrando, né, que ainda vão entrar. Eu separei aqui uma mensagem que tem a ver, né, com o tema. O tema hoje é: em qualquer situação, viver é a melhor opção.
Nós estamos no mês de setembro, né, que tem a campanha de valorização da vida, que é o Setembro Amarelo, e aí várias instituições, né, religiosas, de saúde, estão voltados, né, fazendo campanhas de conscientização, para que a gente consiga evitar aí um número alto de suicídio, né? E aí a gente vai ver um pouquinho na visão espiritualizada, falando um pouquinho também desse contexto de saúde mental. Então é um tema muito importante que a gente aborda, né, com uma intensidade maior esse mês, que é destinado a isso, mas que a gente tem que estar atento o ano inteiro, né? As pessoas estão em sofrimento o ano inteiro, a qualquer momento, não escolhem um mês específico, mas é dedicado durante esse ano, né, um mês para a gente trabalhar de uma forma bem latente, algo que é tão sério, né, em todos os sentidos. Então eu vou ler aqui uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que diz: aflição. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformando em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência. Além é a tarefa representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Bem propício, né, a tudo que a gente vai conversar aqui. Bom, como eu já anunciei o tema, deixa eu só tirar aqui porque que tá aparecendo. Tá. Como eu já anunciei o tema, então a gente tá falando aqui, o tempo todo nós vamos falar sobre vida.
Em algumas situações, né, esse período aumenta a demanda de palestras nesse assunto, né, de procura mesmo, de pessoas até querendo entender melhor como é que funciona esse movimento, né, da ideação suicida. E aí eu sempre digo que não é que eu não goste de falar sobre suicídio. É importante falar sobre isso, né? É inegável. Mas é muito importante também que a gente não foque, seja uma palavra, seja uma palestra, um assunto, só na questão que é o problema. Assim como na terapia, o paciente vai levar, por exemplo, a situação, a queixa principal dele, né, a situação de conflito, o problema que ele está vivenciando, para a gente entender o que está acontecendo, como ele se sente, para que ele consiga verbalizar, para que ele consiga ter alívio daquela dor através da verbalização, de expor o que está acontecendo, mas o foco não é no problema. A gente fala no problema enquanto é necessário, o foco é na solução. Então, acho que a gente tem que falar sobre o suicídio no sentido de conscientização, de entender esses mecanismos, como funciona, mas enfatizar sobre a vida, né? O valor que a vida tem. E aí a gente pode entender, fazendo assim um resuminho, né? Um apanhado geral em relação a essa ideação suicida, que a gente pode entender, né, como um movimento sintomático de um quadro depressivo, por exemplo, né? A gente associa muito a ideação suicida aos quadros depressivos, mas é importante deixar claro que não é todo mundo que tem um quadro de depressão ou algum transtorno psíquico que vai ter essa ideação, que vai ter esse movimento em relação ao autoextermínio. É um dos sintomas que estão presentes não só na depressão, como em outros transtornos, mas existem pessoas com esse diagnóstico que também não têm esse tipo de ideação. E pode acontecer também, por uma série de fatores, uma pessoa não está dentro de um quadro depressivo ou algum outro transtorno psíquico e ainda assim também desenvolver uma ideação suicida, de acordo com alguma situação, alguma coisa que esteja acontecendo na vida, diante de o diagnóstico de uma doença, né, uma doença incurável, diante de uma situação financeira. Não necessariamente aquele indivíduo está passando por um quadro diagnóstico, né, depressivo, mas a situação da vida, alguma situação, seja financeira, social, com ele mesmo, ou um estado de doença, né, doença física, pode levar a esse tipo de decisão, né, esse tipo de escolha. Então é importante a gente entender isso, né? Todo desejo, né, de suicídio, a gente foca muito, infelizmente, na questão do suicídio que se é que a gente pode falar assim, né, bem sucedido, suicídio que deu certo. E nem todo mundo que vai tentar, né, suicídio vai conseguir ter êxito. Isso é uma prova de que existe aí sempre uma outra chance, né? Infelizmente, aqueles que acabam partindo, né, desencarnando através realmente do suicídio. Mas a gente tem que ter uma preocupação que o fato de alguém pensar nisso, né, de acabar com a própria vida, né, do autoextermínio, é um grande sinal de alerta, muito, talvez um dos maiores, né? E a gente tem que parar com alguns estereótipos, né, algumas falas estigmatizadas que banalizam a ideia do suicídio, né? Como eu ouço muita gente falar, fulano falou, ameaçou que vai tentar suicídio, fulano falou que quer tirar a própria vida, não vai tirar. Quem quer tirar não fala, não anuncia. Anuncia sim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas falas estereotipadas. As pessoas, muita gente acredita que quem fala em suicídio, quem ameaça, quem diz que vai fazer, quer chamar atenção. E que na verdade não vai fazer coisa nenhuma. Mentira. Não é assim que funciona. Ainda que essa pessoa que esteja querendo chamar atenção através dessa fala, né, dessa ameaça aí de um suicídio, de exterminar a própria vida, ainda que seja para chamar atenção, ela está querendo dizer alguma coisa com isso. Então, na dúvida, a gente não tem que ignorar, a gente não tem que banalizar, a gente não tem que julgar, a gente não tem que partir para o achismo. É oferecer algum tipo de conforto, algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, orientar se você não se sente em condições
de oferecer essa ajuda, orientar, né, que essa pessoa busque uma ajuda. E aí pode ser de várias formas. Num primeiro momento, que tenha uma acolhida, né? Pode ser uma acolhida na casa espírita, pode ser uma acolhida de você como amigo ou amiga dessa pessoa ou familiar. E aí, se você realmente achar que não está em condições, porque você não é também obrigado a estar preparado para isso, né? É algo difícil realmente de lidar. E se você sentir alguma insegurança, eu não vou falar, eu não vou orientar porque eu não estou seguro, eu não estou segura para fazer isso, recomendo que essa pessoa busque uma ajuda, né? Que ela procure ali um profissional. Se não for um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, alguém que seja a porta de entrada para oferecer essa ajuda. Como eu falei, a casa espírita que vai saber orientar e conduzir. Pode ser na escola, né? Ou do filho. Uma rede, um ponto de apoio onde você possa buscar essa ajuda primeiro e que você ofereça esse caminho, porque quem está passando por uma situação angustiante, quem está sofrendo, ao ponto de achar que a solução é o autoextermínio, ele não está conseguindo enxergar possibilidades. Se ele estivesse enxergando possibilidades, ele não iria pensar em acabar com a própria vida. É algo extremo demais. E uma outra coisa importante é não subestimar a motivação dessa ideação suicida, né? Desse movimento de você realmente querer praticar o autoextermínio. Porque tem gente que fala assim, mas é por isso, é esse o problema? Não tem como a gente mensurar. Eu posso comparar um problema que eu tenho na minha vida, ou os problemas que eu venho tendo na minha vida. Eu posso parar e pensar assim, peraí, esse problema que eu tô vivendo hoje é pior do que eu já vivi ontem. Ou não, o problema que eu tô vivendo hoje é menos pior do que eu já passei anteriormente. Mas eu não posso comparar um problema que eu estou vivendo com o problema do outro. De jeito nenhum. Porque aquilo que dói no outro pode não doer em mim. E vice-versa. Então é muito importante que a gente tenha a clareza, né? E aí eu digo até não ter um comportamento ignorante de começar a comparar ou mensurar, como infelizmente acontece. Porque muitas vezes a pessoa sente vergonha de falar qual é aquela motivação ou de buscar ajuda para aquele problema. E aí, como ela tem vergonha de falar e ser julgada, ela tem medo, né, de ser criticada ou de alguém banalizar aquela dor que ela sente, ela vai pensar, fragilizada emocionalmente, que a solução é realmente acabar com a própria vida, né? Porque ela não tem a quem recorrer. Ela tá tão frágil que ela não vai conseguir bancar uma crítica, um julgamento. Então a saída é essa. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A pessoa que convive com alguém que está passando por isso, que tem uma ideação suicida, é preciso ter muita sensibilidade para estar aberto a essa acolhida. E às vezes a gente não sabe, né? A gente não tem como saber porque a pessoa não fala. Existem aquelas pessoas que verbalizam, tô pensando em acabar com a minha vida, não tô dando conta. Essa pessoa você já acolhe da forma que você puder e ficar atento com uma tristeza recorrente, com falas muito pessimistas, aquelas falas assim, não tem jeito, eu acho que a vida tá muito ruim, eu acho que não tem solução para mim. Ficar atento a essas falas que por trás tem uma intenção, que na fala tá velado, mas ali internamente a pessoa tem essa intenção. Então, perceber um comportamento entristecido, um pensamento muito pessimista, um pensamento ali de sofrimento, de conflito, acolhe. Na dúvida, acolhe, né? Aí é uma grande oportunidade da gente exercitar a caridade. Eu até vou deixar aberto, se alguém quiser fazer pergunta, porque aí a gente vai direcionando para as dúvidas, né? Que eu acho importante o esclarecimento de como lidar, o que fazer, alguma coisa que vocês tenham dúvida sobre esse assunto, porque às vezes o que eu acho que é dúvida, de repente não é, e a gente não tem que definir isso, como eu falei, não tem que mensurar a dúvida do outro, né, onde a pessoa tem dificuldade em lidar, em agir. De um modo geral, é um assunto delicado, né, é algo que as pessoas têm dificuldade em lidar. Quem está passando pelo problema e quem está convivendo com quem passa por esse problema. Então, vamos lá. Cuidado com as falas estigmatizadas, não existe, vamos derrubar essa ideia de que quem ameaça não faz. Faz sim. E outra coisa, fulano fica tentando várias vezes, então significa que ele não vai se suicidar de verdade. Vai sim, uma hora dá certo.
A pessoa vai fazendo de um jeito muitas vezes desastroso, não dá certo, e uma hora pode acontecer, né? De tantas tentativas. Então a gente não pode ficar criando rótulos e nem ficar fazendo afirmações, né? No máximo, um profissional pode dizer, e ainda assim eu não recomendo, né? É muito arriscado a gente virar para alguém e falar assim: não, fulano não tem perfil suicida. Ou fulano tem um perfil, enfim. Isso é muito relativo. Isso depende de uma série de fatores para você conseguir fazer uma afirmação dessa, né? Algumas vezes, né, existem casos, por exemplo, em que é muito eventual. Né? A pessoa não tinha aquele perfil, não tinha aquele tipo de ideação, e aí um belo dia, num momento de grande fragilidade, sem ter um quadro, né, um diagnóstico, por exemplo, a pessoa acaba tendo essa ideia. E aí a gente sabe que tem a questão psicopatológica, a gente sabe que tem também a questão espiritual. Né? A questão de você estar fragilizado, estar perturbado emocionalmente, e aí o que a gente vai, que companhias, né, a gente vai atrair? Que amigos espirituais, né, ou que irmãos ali também fragilizados, com aquela mesma sintonia, vão acabar contribuindo. E é importante também a gente tomar esse cuidado para não falar assim: ah, fulano vai tá com ideação suicida porque ele está sendo obsediado. Sim, pode acontecer pela própria vibração que aquela pessoa tem, mas não pode rotular e generalizar também, tá? Existem casos, muitas vezes não é porque ela está sendo obsediada e a causa é exatamente essa. Pode acontecer, mas muitas vezes é pela sintonia, por aquilo que a gente atrai. Então, assim, falando dessa questão do suicídio em si, né? Eu acho que a base para a gente começar a entrar na questão da solução, que é a valorização da vida. Não adianta, num primeiro momento, a gente simplesmente pensar que valorizar a vida é ter um discurso bonito sobre a vida, né? Porque quem está em sofrimento, quem está passando por algum tipo de conflito, por uma grande dor, por um adoecimento, ela vai enxergar a vida a partir desse filtro, né? Eu já falei aqui em alguns outros momentos que a gente enxerga a vida de acordo com quem a gente é e como a gente está. O referencial é sempre interno, nunca externo. Nunca é baseado só no que o outro fala, é como você se sente. Tanto que cada um vai interpretar, seja uma história bonita, seja uma palestra, seja uma leitura edificante, de acordo com o seu estado emocional. Para algumas pessoas aquilo vai fazer sentido, para outras não. Então vai depender de como ela se sente. Então não adianta eu simplesmente pensar que a vida é linda ou dizer que a vida é bonita e que isso vai fazer eu sentir esse valor, né? O valor da vida. Eu preciso entender de uma forma bem mais racional num primeiro momento. Eu não conheço ninguém que não tenha problema. Alguém conhece, assim, alguém que não tenha problema? Alguém que não sofra, né? Que esteja imune ao sofrimento? Se alguém conhece, me apresente, porque realmente eu não conheço e não vejo isso como possível na nossa condição. A nossa condição humana, a nossa condição espiritual, né, do nosso nível evolutivo. Então isso não é possível. Se alguém discorda disso, pode ficar à vontade para falar. Ah, não, eu conheço sim, eu não tenho problema, eu conheço pessoas que não têm problema. Todo mundo tem problema. Então, partindo desse princípio, o que a gente pode entender? Espera, gente, só um minutinho que tá subindo alguma coisa aqui na minha tela. Pronto. Se todos nós temos problemas, isso é da condição humana, não adianta a gente esperar um momento onde fique tudo bem, tudo 100% bem, para a gente se sentir feliz. Para a gente querer viver, para a gente querer que a vida valha a pena, para a gente acreditar nisso. Concordam? Todos temos problemas, não existe uma vida perfeita. A gente não consegue, a gente consegue ficar períodos mais tranquilos, com menos problemas, mas a própria convivência com as pessoas gera conflito.
A própria convivência já faz com que a gente tenha uma interpretação errada, a gente se magoe com uma fala, ou a gente se arrependa de uma fala e sinta uma culpa. Então, é nas mínimas coisas que a gente identifica que o problema está presente na nossa vida. Às vezes você não está muito disposto fisicamente, às vezes você não acordou bem, você está frustrado por alguma razão. Então, o problema é da vida. É da nossa condição de imperfeitos. A gente tem pensamentos imperfeitos, né? Pensamentos problemáticos. Então a gente reproduz isso na vida. Muitas vezes a vida nem precisa apresentar algum tipo de problema pra gente. É a gente que cria, né? E ainda tem aquelas pessoas que quando tá tudo bem, já é tão natural viver, né, situações problemáticas que ela pensa assim, conscientemente, né? Pelo menos na maioria das vezes. Ah, não, tá tudo bom demais, tem alguma coisa errada e eu não tô percebendo, né? Aquela pessoa que não aceita que tá tudo fluindo, que tá tudo bem, que enfim, você pode viver momentos assim, embora não seja o padrão de toda uma vida. Enfim. Então, se todos nós temos problemas e isso é da vida, a gente precisa saber lidar com os problemas, entendendo que nem sempre aquela situação ruim, aquela situação desagradável, aquela situação que nos traz medo, que nos fragiliza, ela vai se resolver. A gente não pode viver esperando isso. Por quê? Uma única situação que eu considero desagradável, que muitas pessoas consideram desagradável, a solução dela é diferente para mim, é diferente para Anne, é diferente para Claudinha, é diferente para Glória, é diferente para Sulaine. Cada um vai ter um entendimento do que é a solução daquele problema. Por quê? Por conta daquele referencial que eu falei que a gente tem, o nosso filtro. Então, cada um, de acordo com a sua estrutura psíquica, de acordo com a sua condição emocional, comportamental, espiritual, social, familiar, vai ter um entendimento do que é a solução daquele problema. Então não adianta eu esperar que aquilo se resolva do jeito que eu quero, porque o querer do outro e o querer do outro. O que eu tenho de melhor para querer que a solução se resolva para mim, e se o outro não está satisfeito, é ele que vai lidar com isso. Então o que eu tenho que fazer? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. O que eu tenho que fazer se nem sempre o problema que eu estou vivendo, ou que várias pessoas estão vivendo, vai se resolver do jeito que eu quero? Alguém pode me dizer? Ou pelo menos reflita aí, vou dar uns segundinhos para pensar. Eu não posso esperar que o problema se resolva, embora ele possa se resolver, mas não é essa a expectativa que eu devo criar. O que eu preciso fazer? Ninguém vai arriscar? Uma coisa que eu venho falando muito, e falo muito, é meio que uma bandeira que eu venho levantando, né, nos trabalhos, tanto de rede social, no consultório, nas palestras, que é... aqui, a Claudinha tá falando, mudar o foco. Sim, mudar o foco. E tem uma palavrinha que eu vou usar aí, que vai definir exatamente isso que você está falando, Claudinha, mudar o foco. Ressignificar. Eu amo o sentido dessa palavra. Amo, porque ela é a base de tudo que a gente vai vivendo. Não, autoconhecimento sempre. Na verdade, a gente consegue ressignificar quando a gente está trabalhando o nosso autoconhecimento. Porque se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo nem identificar o problema. Eu não consigo identificar o que está errado. Eu não consigo me perceber para entender o que está acontecendo na minha vida. Por que eu estou reagindo mal? Por que aquilo está me gerando sofrimento? Então, o autoconhecimento é a base. E aí, a solução para aquelas coisas que eu não posso ficar esperando uma solução, pelo menos do jeito que eu quero, o que eu idealizei, que a gente idealiza, cria expectativa, é exatamente mudar o foco, ressignificando. Eu tenho que dar um novo significado para aquilo que está acontecendo na minha vida. E aí eu estou sendo bem realista, sem ser fatalista. É realista mostrando que, peraí, essa situação não vai mudar. Essa pessoa difícil que eu convivo não vai mudar. Nesse momento a minha situação financeira não vai mudar. Ou seja o problema que for. A doença, descobrir uma doença que não tem cura, uma doença crônica, né, uma doença mais grave. Talvez não tem cura, mas tem tratamento. O que
que eu posso fazer para ter qualidade de vida? Eu vou buscar dar um novo significado àquilo que está acontecendo na minha vida. E a gente só consegue se ressignificar se a gente se reinventa. Se a gente vai lá, mergulha lá no fundinho e fala assim, peraí, o que que tem aqui dentro? É a hora de usar todos os nossos recursos. Não porque a gente tá bombando, que a gente tá feliz pra caramba ou tá motivado pra caramba. Porque no momento da dor, do sofrimento, a gente não tem muita motivação. Você não vê muita graça nas coisas. Por isso que eu falei que é pela razão. É uma coisa bem prática, bem realista. De falar assim, peraí, eu não tô motivada, eu não tô achando a vida interessante, eu tô desanimado, eu tô sofrendo. Eu vou achar graça na vida, nesse estado? Não. Não vou. E é esse o cuidado que a gente tem que ter para não dar esse tipo de solução para quem tá sofrendo, para quem procura a gente falando assim, poxa, eu tô com um problema na minha vida, eu tô passando por isso. Aí você simplesmente vira para essa pessoa e fala assim: "Ah, mas tenta ver pelo lado bom. Ah, vai dar uma volta, vai sair com seus amigos, vai falar de coisa boa". Você vai falar isso para pessoa que não tá conseguindo enxergar dessa forma? Ela está em sofrimento. Então você tem que pegar aquela situação do sofrimento, e aí eu recomendo isso que a própria pessoa em sofrimento faça, é falar assim, peraí, dentro desse caos que eu estou vivendo, o que que eu posso fazer para me sentir melhor? O que que eu posso fazer para seguir adiante? Porque o que a gente precisa é só seguir adiante. Porque com toda certeza, mais à frente você vai enxergar a solução. Você vai enxergar que valeu a pena. Porque não existe problema, não existe dor que dure para sempre. Só que como a gente não está conseguindo enxergar isso nesse momento, você tem que só que confiar e seguir, mesmo que você não esteja com vontade. Né? Por isso que eu tô falando, não espera tá achando tudo maravilhoso. Espera que você vai falar, que você vai buscar um novo sentido. Eu não tô enxergando agora, mas eu vou confiar que mais à frente alguma coisa vai acontecer. Ou porque eu estou fazendo acontecer, ou se eu não tiver condições, eu vou esperar, porque existe todo um trabalho, existe todo um amparo ao nosso redor, mesmo que a gente não esteja vendo. E é importante confiar nisso, é o mínimo de confiança, é usar o nosso livre-arbítrio para aceitar, confiar e não simplesmente esperar algo mágico. Eu posso escolher desistir, parar por aqui, desanimar, ou eu posso escolher falar assim, eu tô cansada, tá difícil, porque em muitos momentos, várias circunstâncias da vida cansam mesmo, cansa. E não é problema cansar. A gente não tem que ser forte o tempo inteiro. A gente não pode se obrigar a isso. É aquele cansaço que você vai falar assim, eu vou desistir porque eu tô cansado? Não. Eu vou parar. Eu vou parar um pouquinho. Eu vou reduzir meu ritmo, mas eu vou seguir em frente. E aí, se a gente for parar para pensar nesse processo, não são todas as pessoas, não é a maioria das pessoas que vive uma situação problemática que pensa, por exemplo, em suicídio, em acabar com a própria vida. Mas valorizar a vida significa só não pensar em suicídio? Ah, não, Bruno, eu não penso em acabar com a minha vida, eu não penso em me matar, eu não penso em morrer. Então eu tô valorizando a minha vida? Porque de repente é esse o entendimento que as pessoas têm. Não, mas eu não, eu valorizo a vida, eu não penso em suicídio. E a gente sabe que existem várias formas, né? Existe o suicídio consciente, existe o suicídio inconsciente. E existe um estado, né, que é o estado de estagnação que a gente se encontra, que também se opõe à valorização da vida. A partir do momento que eu não faço bom uso, não buscando boas experiências da vida que eu tenho e com a vida que eu também não estou valorizando a minha vida. Valorizar a vida é, apesar de entender que pode estar tudo muito ruim, muito difícil, mas eu tenho algo que é o bem mais precioso, que é a vida. É a partir dela que eu posso realizar tudo. E é algo que a gente desejou muito, que todos nós desejamos muito. Estar aqui. É algo que a gente planejou. E aí, como eu falei, no momento da dor, a gente não quer pensar que tá tudo bem, porque a gente não tá enxergando isso como possibilidade. A gente não tá enxergando essa possibilidade.
porque você está adoecida, porque você está frágil. E aí que entra aquele confia. Confia e segue. Ah, mas eu não estou vendo solução, Bruna. Confia e segue. É acreditar na cura que nós temos em nós. Nós temos essa cura em nós. Como que a gente tem a cura em nós? Se eu sou centelha de Deus, é em direção à perfeição de Deus que eu estou caminhando, eu tenho a cura em mim. Muitas vezes eu não consigo acessar esta cura, mas eu tenho que confiar que ela está em mim. E confiar nesse amparo que vai me levar até ela. Aqui no início, né, na prece, eu coloquei Jesus como nosso bálsamo, a nossa cura. E isso é real. É entender que independente do que eu esteja vivendo, e aí falando no sentido espiritual, precisamos da espiritualidade, acreditar na espiritualidade, não procurar o caminho da fé quando tá tudo bem, porque como eu falei, você quando tá bem, você enxerga soluções, você enxerga possibilidades, tudo fica mais fácil. E vivenciar um problema fica mais fácil quando você está bem. Agora, e quando você está frágil? Quando você está adoecido? Frágil, inclusive, espiritualmente. Você não consegue enxergar com clareza o que está ao teu redor. Você mal enxerga o que está na sua frente. E aí é essa hora que você vai confiar, que você vai entender e se questionar. Tá dando certo tudo que eu estou fazendo? É isso aqui? Que uso, né? Que experiências eu estou tendo com a minha vida? Que experiências eu estou buscando com a minha vida? Porque se tudo é escolha, eu estou sempre em busca de alguma coisa. Que buscas são essas? Eu estou usando a minha vida para quê? Ela está sendo desperdiçada com essa estagnação, com essa falta de propósito, objetivo, e não tem que ser uma coisa grande necessariamente, um objetivo grande, objetivos diários. E entender no meio desse caos que eu estou vivendo, como que eu posso atravessar por esse momento sem esperar soluções mirabolantes. Nem sempre elas existem. Às vezes é exatamente aquilo ali de você olhar e falar assim, eu tenho que ter aceitação. É a resignação. A boa resignação, né? Não é do conformismo, é de entender o que aquilo ali tem que te ensinar. E trata-se basicamente disso. Quando a gente ressignifica, quando a gente se reinventa, é porque a gente está buscando entendimento do que aquilo representa na nossa vida. Não existe problema, não existe dor, não existe sofrimento sem função. Eu já estou sofrendo, eu já estou me fragmentando, eu já estou aqui encolhido, eu já estou incomodado, eu já estou desconfortável. Eu não vou usar isso a meu favor como aprendizado? E geralmente quando você entende, quando você aprende, é que o problema ameniza, é que vem o alívio, mesmo que o problema ainda esteja lá. Mas a forma de você lidar com ele é que vai fazer toda a diferença. Porque você entendeu qual é a função, por que você tem que passar por aquilo. Quando a gente se debate, a gente se revolta, a gente está gastando energia em vão, está se debatendo. Você tem que economizar sua energia, já que você está frágil, que você está sensível, exatamente para compreender. E às vezes quando eu falo que é a hora de parar. Não para desistir, mas para descansar, para reavaliar. Gente, tá sofrendo, tem uma situação insistente, problemática, para tudo. Por mais que você esteja certo, esteja com a certeza de que você está fazendo tudo direito, que você está fazendo tudo certo, que você está com a verdade, que você está com a razão. Se aquilo é insistente na sua vida, se aquele problema está demorando a passar, para tudo e reavalia. Tem alguma coisa que você não entendeu. Algum passo que talvez você tenha que voltar para repetir. E isso não é derrota. Isso não é ruim. Isso não é demérito. Pelo contrário, é sabedoria. Entender o tempo de cada coisa. Quanto sofrimento a gente poderia evitar se a gente entendesse que nem sempre é do jeito que a gente está idealizando.
Aquela expectativa que a gente está criando, na verdade, ela está depondo contra nós, aumentando o nosso sofrimento, na teimosia. Nós somos muito teimosos. Mas quem garante que é assim? Aí entra a humildade, né? A arrogância, o orgulho, faz a gente insistir naquela certeza. Aí a gente volta no que a Claudinha tinha falado do autoconhecimento. Peraí, será que eu me conheço o suficiente? Será que é disso que eu preciso na minha vida? Ah, mas é isso que eu quero. Essa é a minha necessidade? Nem tudo que a gente quer, a gente precisa. E aí eu digo, eu tenho uma vida para viver ou eu tenho uma vida para trabalhar? Ou eu tenho uma vida para viajar? Ou eu tenho uma vida para postar no Instagram? Ou eu tenho uma vida para dormir? Para que eu tenho uma vida? Eu tenho uma vida para viver. E viver depende do foco. Eu vivo para quê? Será que a gente vive automaticamente acordando, indo trabalhar, passando o mês pagando as nossas contas, esperando pelo final de semana, começa a segunda, já estou esperando pela sexta, pelo sábado? É para isso que eu tenho uma vida? Em algum momento, se eu entendo que é para isso que eu tenho uma vida, né, para viver nesse ciclo, como se fosse um looping, né, um ciclo vicioso, então eu vou adoecer em algum momento. Em algum momento eu vou deixar de dar sentido à minha vida. E aí, mesmo não planejando exterminar, né, praticar o autoextermínio, acabar com a minha vida vai perder o sentido. E eu não vou estar vivendo. Para que você tem uma vida? Que uso você faz dessa vida? Que sentido você está dando para essa vida? O vazio, né, a vontade de não existir, porque existem aquelas pessoas que têm a ideação suicida e existem aquelas pessoas que têm o vazio do simplesmente não querer existir. Se elas pudessem, elas não estariam ali. E aí vão se anestesiando de uma série de coisas, se entorpecendo, né, de comportamentos viciosos, uma vida com ciclo repetitivo. A vida tem que caminhar para frente, sempre em frente. Quando você anda em círculos, perde o sentido, você fica triste, você entristece, adoece. Porque você não está tendo uma vida para viver. Ah, Bruna, mas a gente tem uma vida para isso, é óbvio, para viver. Mas nem todo mundo vive a vida. Tem gente que nem entendeu, né? A gente fala que veio aqui a passeio. E aí tem essas situações onde você vê as pessoas disputando, né, uma vida feliz, tipo, competindo para ver quem tem a vida mais feliz, assim como tem as pessoas que competem pela vida mais triste, mais difícil, quem tem mais problema. Os dois caminhos estão equivocados. Não existe, você não tem que disputar a felicidade com ninguém, até porque nunca a sua felicidade vai ser suficiente se você comparar com a do outro. Nada deve ser comparado, somos indivíduos, somos únicos. Eu só posso mensurar alguma coisa que eu sinto, de bom ou de ruim, baseado nas vivências que eu tenho, e não baseado nas vivências do outro, que cada um vai sentir de uma forma. Isso adoece, isso tira o sentido da vida, tira a vontade de viver. Gente, não é só quem morre que não vive, ou quem quer tirar a própria vida que não está vivendo. Tem um monte de gente aí, eu falo que é no modo zumbi, que tá tocando, né? E é um assunto também que eu sempre trago, daquelas pessoas que estão tocando a vida. Pra onde, né? Nem sabem. Porque tá faltando exatamente isso, esse propósito, esse entendimento daquilo que tá acontecendo hoje. O que tá acontecendo na sua vida hoje? Independente se é problemático, se é uma situação boa, feliz, você tá entendendo o que tá acontecendo? O que isso que você tá vivendo hoje te diz? A gente precisa entender as mensagens de cada situação e compreender
cada situação que está acontecendo, por que eu estou reagindo daquela forma. É baseado nesse entendimento que eu vou ter fortalecimento, que eu vou ter estrutura para atravessar um conflito, para atravessar uma dificuldade. É através da compreensão de como eu reajo aos acontecimentos da vida, como eu reajo à fala do outro. E aí eu vou além. Como eu reajo e se eu apenas reajo. Mas se eu não reagir, eu vou fazer o quê? Agir. Porque reagir significa esperar a ação do outro. E como a gente convive, a gente está interagindo, em algum momento você vai precisar, obviamente, reagir. Porque uma pessoa vai ter uma ação e eu vou ter uma reação. Mas eu não posso viver só reagindo. E eu não vou conseguir demandar ações minhas se eu não entender como eu estou processando os acontecimentos da vida. Todos. Tudo traz aprendizado. As coisas boas e as ruins. E se eu também não souber valorizar o que é bom na minha vida, eu não vou saber atravessar o que é ruim. Porque eu não sabia nem quando estava bom. E acontece muito das pessoas falarem isso. Nossa, eu era feliz e não sabia. Essa é uma frase triste. Quando alguém diz que era feliz e não sabia, entendam isso como um reflexo de tristeza. Porque você tem que saber que está sendo feliz. Você tem que entender quando algo é bom. Você não tem que esperar o caos para poder identificar que aquilo era bom. E aí a gente volta no autoconhecimento. Como eu vou encontrar a solução para um problema se eu nem estou entendendo que aquilo é um problema? São aquelas reflexões, né? A Claudinha colocou assim, bem reflexivo. São essas reflexões que a gente tem que fazer no agora, de preferência, de forma preventiva, né? É um problema, para que a gente tenha condições de compreender o que está acontecendo para tirar a conclusão, tirar o grande aprendizado. E a gente passa pelos problemas muitas vezes sem entender o que eles significavam na nossa vida. O que eu deveria ter aprendido ali? E aí eu passo para o próximo nível, né? Igual série de escola. Eu estou no primeiro ano. Para eu passar para o segundo ano, eu tenho que ter entendido todo o conteúdo do primeiro. Só que como na escola tem gente que vai indo, né? Que vai levando, que vai passando de série, sem entender o que aconteceu no período anterior, a gente faz isso com a vida também, achando que vai dar certo, mas não dá, não tem como dar certo. Em algum momento você vai ter que fazer a famosa recuperação, você vai ter que parar tudo. Então, não adianta eu não querer refletir, não vou pensar nisso, eu vou viver, eu vou ir tocando a vida, sem compreender exatamente aquilo que eu posso oferecer. Porque a gente vai buscar o que a gente pode oferecer na dor. A gente tem que passar, às vezes, por uma situação muito ruim, muito difícil, para falar assim, nossa, eu nem sabia que eu era tão forte. Né? A gente não precisa se conhecer só na dor. A gente não precisa apanhar, muitas vezes, de nós mesmos, para a gente saber valorizar o que é bom, valorizar a vida, o que nós temos de melhor. São as reflexões diárias, né? Como eu estou me desenvolvendo? Como é que foi meu dia hoje? Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento recorrente? Por que eu estou pensando tão negativo? Por que eu estou tão reativo? Por que eu estou tão irritadiço? Por que eu estou tão de mau humor? Por que eu estou tão intolerante? Deve ser porque eu estou cansado, porque eu estou estressado do trabalho. Deve ser não. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Por que você está reagindo dessa forma? Por que você está mais agressivo? Por que você está mais agressiva? Por que você está sem paciência? Por que tudo te incomoda? Por que você está desanimado? Por que você está desanimada? Por que você acorda não querendo levantar da cama?
Por quê? Mas aí você vai achar que é normal. Ah, é normal, tá todo mundo assim. E lá no trabalho todo mundo fala que tá assim também. Não é normal. Não normalize o adoecimento. Não diz que é normal o que não é. Não deve ser o padrão. O padrão é estar bem, é estar saudável. Embora não tem problema você estar passando por uma situação difícil e reagir mal a isso, eventualmente, não como seu padrão. Você não pode eleger isso como teu padrão comportamental, como teu padrão mental. Não é normal, não é saudável. Se tem alguma coisa fora da curva, você tem que parar e pensar. Por quê que isso está acontecendo dessa forma? E a gente está banalizando. A gente está banalizando tudo. O estresse, a irritabilidade, a intolerância. A gente está banalizando. E cada vez mais as pessoas não vão encontrar sentido na vida. Cada vez mais a gente vai ver os zumbizinhos, quando não formos nós, né? Esses zumbis que estão aí, ó, andando mecanicamente, vivendo mecanicamente, sem entender de fato o que está fazendo aqui. A gente não veio ao passeio, a gente veio para a evolução. Deixa eu ver o que a Anne está falando aqui. Eu tive que parar com tudo para cuidar dos meus pais 24 horas por dia. Às vezes me sinto bem cansada, mas sei que alguma coisa tenho que aprender com tudo isso. E é interessante, né, essa colocação. Eu vou usar aqui o teu exemplo, Anne, que assim, muitas vezes acontece uma situação como essa, né, que a gente pensa que isso veio para você, né, é importante, é o teu papel naquele momento e você escolheu abraçar esse papel, foi uma escolha. Mas você também poderia escolher abraçar reclamando disso 24 horas por dia. Independente se você faz ou não isso, é entender que as coisas acontecem com a gente por uma razão. Ou uma razão que é involuntária, né? Acontece de forma involuntária, ou por consequência dos nossos atos. Nesse caso aí, aconteceu para você de maneira involuntária. Você não foi lá e escolheu esse adoecimento, escolheu essa situação. Você pode ter escolhido passar por isso, né? Que é diferente. Mas é exatamente a situação mais difícil, onde você tem que abrir mão. Estou usando o seu exemplo, tá? Mas isso vale para qualquer coisa. Uma situação onde você tem que abrir mão de coisas suas, de coisas que você gosta para se dedicar àquelas pessoas, você tem duas opções. Você vai fazer isso de forma queixosa, revoltada, eu não tô podendo viver a minha vida, tá difícil, tá pesado. Ou você pode fazer com esse mesmo cansaço, com esse desgaste que a situação gera. Não adianta a gente criar uma ilusão de que você vai fazer isso sorrindo o tempo inteiro. Não vai, porque você é humana. E a gente, quando está passando por um problema, é normal que a gente demonstre a insatisfação ou o sofrimento. É diferente da gente se apegar a essa insatisfação. Como eu falei do padrão mental. Mas você vai pensar assim: tô cansada, tô tendo que abrir mão da minha vida. Isso vai te entristecer em alguns momentos, mas você vai falar assim: o que eu posso aprender com isso? O que eu vou exercitar em mim de acordo com as minhas fragilidades? De acordo com as minhas más tendências? O que eu tenho que evoluir dentro disso? Você escolheu passar por isso. Escolheu abraçar. Você poderia abandonar. É uma opção. Ah, Bruna, mas é uma opção errada. Mas é uma opção. A partir do momento que eu tenho livre-arbítrio, eu vou lidar com as consequências ou não. Eu posso escolher não arcar. Você escolheu abraçar isso. Esse cuidado, essa causa. E aí? E agora? Você vai fazer disso uma coisa conflitante? Vai fazer disso uma tortura no seu dia a dia? Não, você vai entender que é um dia de cada vez. Você vai se respeitar, aceitando os teus limites. Poxa, é difícil, hoje está mais pesado que ontem. Mas tem um amanhã. O que eu posso oferecer hoje? Eu posso oferecer isso aqui. É menos do que ontem, mas eu tô aqui. Eu continuo disponível. É fazer o que é possível. Também não é fazer só o que a gente idealiza. Gente, eu tô falando de uma situação onde a gente tá consciente aqui, tá? Não é aquele fazer o que é possível, tipo assim, é isso aqui, tá bom. Quando a gente tá num processo de entrega, você vai fazer o que é possível, se respeitando. E aí você vai ver que no dia seguinte você vai falar: opa, passou, eu passei pelo dia de ontem que estava tão difícil, porque sempre passa.
Sempre passa. A partir do momento que você decidir atravessar, né, por um caminho, você vai passar por ele. A não ser que você escolha parar, desistir. Mas decidiu atravessar, ai, mas tá doendo. Mas vai passar. E esse entendimento é muito importante. São escolhas diárias, mas não adianta fazer escolhas sem buscar o entendimento disso. Sem buscar a grande conclusão para você. E é essa conclusão que vai te fortalecer. Que vai fazer você enxergar que de fato você pode. E todo mundo pode. Cada um dentro da sua estrutura. Todo mundo pode. 10 pessoas vão viver uma situação com aquele mesmo relato. Cada uma dessas 10 vai processar de uma forma. Não quer dizer que uma processa melhor do que a outra. Cada um entrega aquilo que tem. Cada um vai processar de acordo com a tua condição. E aí volta o que eu falei lá no início da gente não julgar e não mensurar a dor do outro. Ah, mas é por isso aí que você está sofrendo? Ah, eu passei por isso e tirei de letra. Isso destrói uma pessoa. E muitas vezes, tudo que você precisa fazer em relação à dor do outro é só acolher. É só dizer assim, eu tô aqui. Não é oferecer solução, porque a solução não é simples. Mas dizer, eu tô aqui. Esses dias eu fiz alguma publicação sobre o abraço, não sei se foi ontem, enfim. O quanto ele pode salvar. Às vezes você, mas eu não sei o que eu vou falar para aquela pessoa, eu não tenho jeito para isso. Oferece teu abraço. Tem tantas formas da gente acolher o outro, estando só do lado, abraçando, segurando na mão, olhando no olho, falando eu te vejo, eu te enxergo. Porque às vezes a pessoa quer ser vista. Às vezes você está ajudando ali. Qual a necessidade daquela pessoa? É uma cesta básica. É também uma cesta básica, mas na maioria das vezes aquela pessoa quer ser vista. Ela quer que você olhe para ela e entenda assim, você é importante nesse momento. Porque ela não está conseguindo se sentir dessa forma. E aí, em relação a você, não se sinta fraco, não se sinta fraca por passar por uma situação difícil e se sentir fragilizado. Todo mundo vai se sentir frágil em algum momento. E não pense que se você olha ao teu redor e você acha que tá todo mundo feliz, não tá não. Tá todo mundo, cada um. Não, Bruna, mas eu vi, tem uma pessoa que eu vi lá no meu Instagram, que eu sigo, que tá lá nas Maldivas, que tá vivendo, aquela pessoa tá plena de felicidade. Quem disse? Não importa onde ela esteja, não importa o que ela esteja aparentando. Se ela é um ser humano, ela tem conflito. Ela tá atravessando algum conflito interno, grande ou pequeno. Mas o conflito dela é esse? Isso aí pra mim não representa nada. Mas para aquela pessoa representa alguma coisa. Então, na hora que você estiver achando que é só você que está atravessando aquilo, eu te garanto, tá todo mundo vivendo algum tipo de conflito interior. A Giane está dizendo, o importante não é dizer que vai passar, mas sim estou aqui enquanto não passa. Exato. Essa frase também vai passar, né? A gente às vezes reproduz e tem que tomar um certo cuidado. Porque assim, racionalmente a gente entende que vai, mas quem está vivendo a dor, ela não está conseguindo sentir que vai passar. Então assim, enquanto não passar, você não está sozinho, você não está sozinha. É ter essa sensibilidade. E tentar, assim, se colocar no lugar do outro, mas também com muita cautela. Não pensando o que você faria naquele lugar. Porque você não é o outro. O outro não é você, cada um funciona de uma forma. É você, às vezes, só se colocar à disposição. Ou, em vez de você pensar o que você faria, é perguntar para o outro, o que eu posso fazer por você? Às vezes é totalmente diferente do que você está pensando que você realmente poderia fazer. Enfim, conviver, interagir, acessar o outro, principalmente um outro que sofre de uma forma intensa naquele momento, a gente tem que ir com muito cuidado, como se a gente estivesse lidando com algo muito real, um cristalzinho frágil. Não para estigmatizar a dor dele, mas para mostrar assim, eu tô aqui com cuidado, eu tô me aproximando, mas não é para te machucar mais, porque dependendo da ferida, no teu impulso de fazer ali um curativo, você pode machucar mais. Você tem que entender qual é a necessidade.
E você só vai entender qual a necessidade do outro se você deixar que o outro te diga qual é essa necessidade. Não é você achando que sabe. E a mesma coisa em relação a nós. Eu não posso ficar esperando, se eu sou a pessoa que sofre, eu não posso ficar esperando que alguém venha me estender a mão sem que eu sinalize do que eu preciso. Só eu sei o que eu preciso. Só você sabe o que você precisa. Eu posso ter todo o recurso, eu posso ter toda a técnica, eu posso ter todo o conhecimento. Se você não me disser o que você precisa, eu não vou saber o que fazer. Não vou nem saber se eu posso fazer. E é importante também a gente saber admitir quando não pode. Ah, eu não posso, mas eu sei quem pode. Mas eu vou te indicar, mas eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para te ajudar. Sim. Até lá no consultório, se chegar um paciente, ele vai sentar na minha frente, ele vai chorar, ele vai ficar com uma aparência entristecida, mas se ele não expressar, não verbalizar, né, o que ele está sentindo em algum momento, a minha ajuda vai ser muito limitada, meu auxílio vai ser muito limitado, porque só o outro sabe realmente o que dói. Às vezes o paciente me relata uma situação que, quando ele relata, eu identifico um problema, obviamente, ali para mim, guardo para mim que eu identifiquei aquele problema. Mas quando ele vai me mostrar, fazer análise daquela situação, ele não enxergou o problema que eu enxerguei, ele está enxergando outra coisa que eu nem tinha visto como um problema. Deu para entender? Muitas vezes numa narrativa ali do paciente, eu preciso esperar que ele me demande o que ele considera problema. Que às vezes ele me conta uma situação e eu falei, caramba, isso aqui tá adoecido, isso tá complicado, isso tá doído. E não é aquilo ali que eu identifiquei que dói nele. É algo que de repente para mim não era um problema. Então não cabe a mim entender onde é que tá a dor do outro. Nem a mim profissional, nem a mim como pessoa, como enfim. Nem é caridoso, né? Aí é um outro sinal de arrogância eu saber o que dói no outro, sem que ele me fale, nem sentir, mesmo ele me falando, eu vou conseguir sentir, mas eu vou conseguir me colocar ali no lugar de, eu tô aqui. O seu sofrimento tem função, ele tem uma razão, mas ele não precisa ser o foco da sua vida. E aí esse tá ali do lado já representa muito, muito. A gente não pode subestimar nem quem está muito feliz, achando que está tudo perfeito para aquela pessoa e que ela aguenta tudo e que ela é muito forte, e nem aquele que sofre e que também não vai aguentar nada. Muitas vezes a gente acaba adoecendo mais ainda aquela pessoa por achar que é problema aquilo que para ela não é tão problemático assim. A gente também cria o adoecimento no outro. Então, enfim, não vou me estender porque já deu tempo. O mais importante da gente entender não é simplesmente uma frase de efeito que a vida tem valor. A gente precisa encontrar o valor da nossa vida naquilo que a gente faz minimamente. Nas pequenas reações, nos pequenos desejos, nos pequenos impulsos, é que a gente vai conseguir entender o valor da vida. Se eu não estiver refletindo sobre o meu papel, nem que eu esteja constantemente em busca. Nossa, eu passei uma existência inteira em busca de qual o sentido da vida. Talvez esse seja o sentido da minha vida. A busca, a motivação. Mas enquanto eu não estiver presente na minha vida, enquanto eu não estiver fazendo bom uso da minha vida, tendo a vida para viver e não para qualquer outra coisa, qualquer ou quaisquer outras coisas são um conjunto de elementos que vão contribuir para o sentido da minha vida. Mas uma única coisa, eu não posso viver para trabalhar, eu não posso viver para me divertir, eu não posso viver para dormir, eu não posso viver para uma única coisa, porque eu sou muito maior do que isso. Então a gente tem que entender para que eu vivo. Eu tenho uma vida para quê? Tenho certeza que nem todas as pessoas vão concluir que tem uma vida para viver. E tudo bem se você concluir isso, desde que você faça uma intervenção com isso. Então que a gente possa refletir aos meus cachorros. Aqui tem só um cadinho de cachorro. Então que a gente possa refletir exatamente nisso. Diariamente, qual é o meu conflito? Pequeno, grande, não importa. O que ele tem para me dizer? O que eu tenho que aprender?
Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Sem a revolta da dor, a revolta do sofrimento, porque isso só vai fazer, é o famoso se debater para cansar. Eu não tenho que me debater numa situação difícil. Muitas vezes eu tenho que economizar a minha energia refletindo, entendendo exatamente o que está acontecendo comigo. Então, que essa reflexão, eu espero assim de coração, né, que ela tenha sido um bálsamo pequenininho para cada um dentro de uma vivência problemática grande ou pequena, como está sendo para mim, né? Está sendo uma reflexão para mim, para aquilo que eu preciso entender, para aquela situação que às vezes é uma frase, acontece uma situação comigo que eu considero ruim, né, ou desagradável, que eu falo assim, não é possível, eu não mereço isso. E aí eu já me corrijo imediatamente, falo, peraí, por que eu estou vivendo isso? Seja por escolha minha, né, por consequência das minhas escolhas, ou porque algo acontece involuntariamente. Eu não tenho que dizer que eu não mereço isso. Eu tenho que dizer por que eu estou passando por isso, por que eu escolhi isso. E é o que vai fazer toda a diferença para o sentido que a gente vai dar à nossa vida. Muito obrigada pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês, seus familiares, e que a gente possa ter esse olhar mais sensível para tocar o outro, né? Seja alguém próximo da gente, um familiar, seja alguém que a gente sabe que está com problema, seja aquela pessoa que a gente acha difícil, que a gente olhe para ela e entenda que ela está passando por dores, por mais que a gente tenha simpatia ou não por aquela pessoa, mas que ela está passando pelas dores dela. E mais, ela está sendo como ela sabe e consegue ser. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e que a gente consiga cada vez mais trazer para a nossa vida esse bálsamo sagrado, né? Que é o nosso caminho, que é a verdade, é a vida, que é Jesus. Um beijo grande, vou deixar salvo aqui. É só no concluir. Falo que se eu ficar sem fazer esse processo aqui do concluir, depois eu esqueço como é. Gente, beijo grande, bom final de semana para todos vocês e um ótimo finalzinho de noite.